Não sei vocês, mas eu já tô craque em identificar impostores. Só pra vocês terem noção, hoje mesmo já desmascarei 8. E não tô falando daqueles que usam minha conta sem avisar. Tô falando de gente assim, ó. Pois é, então, querendo ou não, eles estão entre nós, sabotando tramas, manipulando os amigos, fazendo de tudo pra vencer. Agora, vem cá, em um jogo onde todos são impostores, quem será que vence? De cara, já vou te falar que torcer pelo Miguel não dá. Esse daí não presta não, viu? Se bem que, ele até que é muito charmoso, né? Facinho de cair sob a influência desse ser angelical. E a Judy, que finge até que o noivo morreu pra ganhar a confiança da galera? Golpe baixo, minha senhora. E o pior é que, com essa carinha, você acredita em tudo que ela fala. A Mildred Ratted é sem dúvidas a rainha da manipulação, uma serpente venenosa. E ai de você se entrar no caminho dela. Quando menos você perceber, vai ter passado por uma lobotomia. Tem a Gracie também, que é uma impostora treinada pela polícia londrina. Além de denunciar a maior gangue da cidade, ainda conquistou o coração do chefão com perigo. Já o Joe se esconde atrás de um bonezinho, como ninguém. Arruma a identidade falsa, se faz de sensível e não tem problema nenhum em assassinar os que estão atrapalhando os seus planos. E por falar em disfarce, tem algum melhor do que ser a mãe perfeita? Pois é, por trás da carinha maternal da Betty, tem uma grande ladra sedenta pela adrenalina do mundo do crime. Outra mamãe criminosa é Wendy. Ela é discreta, jamais admite a culpa e tem ótimos álibis. Pode não parecer, mas ela vai te manipular e te usar sem o menor pudor. Tá avisado. Aí não vamos esquecer da Lila Pitts. Ela é perigosa, imprevisível, dissimulada e com certeza mataria qualquer um que fosse uma ameaça. Jamais suspeitaria dessa menina apaixonada. Parecem invencíveis, né? Mas não são não. Principalmente se a gente colocar um contra o outro numa batalha suprema entre impostores. Quem vai conseguir mentir para mentiroso e manipular o jogo todo? Shhh, que a partida vai começar. Quem toma a primeira atitude é Betty. A adrenalina de começar uma rodada valendo tudo é tentadora demais para ela ficar parada. Seu alvo é Judy, a garota sorridente com cara de inocente. Judy é simpática e já logo engata uma amizade. Ela é boa nisso, né? Era a deixa que Betty precisava. Quando as duas estão sozinhas, Betty parte pro ataque. Mas olha só quem aparece do nada, de fininho, trabalhado no disfarce. O stalker mais discreto de todos, Joe. Ao ver Judy em uma posição de donzela indefesa, se prontifica a ser seu protetor. Ele ataca Betty e salva Judy. Judy promete não denunciar esse homem misterioso. Afinal, ela não quer ser ingrata, mas sabemos bem que ela não consegue carregar a culpa por muito tempo. Não durou nem uma temporada, já saiu confessando seus erros pro mundo. Na reunião de emergência, desabafa. Fui eu. A culpa é minha. Ai, Judy, seu coração é bom demais para ser uma impostora fria e cruel. Depois de quase perder seu disfarce, Joe decide que é melhor ficar quieto no seu canto. Se ele pudesse, mudaria de cidade. Mas isso é um jogo, não tem muito pra onde fugir. Ah, mas olha só quem começou a andar de duplinha, Gracie Miguel. Como é que eu nunca percebi isso, hein? Miguel é bem o tipo dela mesmo. Frio, calculista, bonitão, cheio de conflitos, um bad boy traumatizado do jeitinho que ela gosta. Mas como Gracie não é boba nem nada, ela enxerga além do rostinho angelical. Claramente, Miguel está tentando seduzir Lila para ganhar o jogo. Lila é muito inteligente para cair nessa, então, com certeza, não rolaria. Porém, com essa informação privilegiada, Gracie sabe o que precisa fazer, mesmo que isso custe muito para o boy magia. Ela bota a boca no trombone e denuncia Miguel como impostor. Afinal, ela foi treinada para isso. Miguel não se dá bem com policiais, né? Ufa! Trabalho feito com sucesso. Mas sabemos que uma denúncia tem um peso muito grande para Gracie. Sem seu bad boy, sua carreira de impostora não tem mais sentido. Ela pede as contas e sai da partida. Quem sabe eles não se encontram em um outro momento da vida, não é mesmo?
Wendy, que estava quietinha, só observando, parte para ação. Propõe uma parceria para Layla, que se provou inabalável e discreta até agora. A cúmplice perfeita. Layla aceita a proposta. Estranho, né? Certeza que ela tem um plano em mente. Algo só dela, ela sempre tem. Wendy toma a frente e, com muita politicagem, planeja a sabotagem perfeita. Ela quer eliminar 2 coelhos com uma cajadada só. Como? Usar a sedução de Layla para acabar com Joe. Anzol e iscas jogados. O Stalker encontra em Layla tudo o que procurava para sarar seu coração perturbado. Mas antes de se envolver, Joe faz aquela checagem completa na vida de Layla. Opa! E não é que ele acha sujeira? Parece que Wendy tem interesses na Layla também. E mais, parece que o segundo coelho que ela quer eliminar é a Layla. Ah, mas Joe não vai deixar Layla nas mãos de uma impostora como a Wendy, não é mesmo? Ele sequestra Layla, mas pro bem dela, sabe? Assim, ele cuidará da Wendy sozinho. Só tem um problema. Joe não percebeu que estava lidando com uma mestre das artes marciais. Foi só ele dar as costas que Layla parte pro ataque. Sem dificuldade nenhuma, Layla elimina o sociopata. Wendy se aproveita da situação e denuncia o corpo encontrado. Hora da reunião e de mais uma pitada de manipulação. Wendy culpa a Mildred para salvar sua cúmplice. Layla precisa se safar do assassinato eliminando a enfermeira. Ela pode acabar com Wendy em 2 segundos depois da reunião, mas quando está prestes a votar em Mildred, a enfermeira conta sua história de trauma. Layla sabe o que é isso. Ela mesma passou por tanta coisa com pais adotivos e uma mãe manipuladora. Ela é fria e perigosa, mas tem coração. Mildred oferece um chazinho para ela nesse momento de grande emoção. Uma fofa, né? Cheia de compaixão pela enfermeira Ratted, Layla vota na Wendy. Sem sua cúmplice, Wendy é eliminada por Mildred também. Eita, e agora? X1 da Mildred com a Layla. Mas aí não tem nem graça, né? Layla é uma assassina de sangue frio. Claramente ela venceria uma luta mano a mano. Mas Mildred é Mildred. Ela está sempre 2 passos à frente de todo mundo. Aquele chazinho, bem, não era um chá de camomila. Os efeitos começam a aparecer. Pode não ser enfermeira de verdade, muito menos psiquiatra, mas Mildred sabe exatamente como envenenar o corpo e a mente de qualquer um. Opa! Mas peraí, tem mais um impostor na parada. Ele que está sempre por trás de tudo que acontece, manipulando todos os eventos de bastidores e até mesmo o tempo. Adam, o jogador soberano. Para ele, Mildred é apenas mais uma pecinha em seu grande jogo. Adam não, né? Jonas. O cara é tão bom que nem sei qual o nome dele usar. Claro que esse rosto quase desumano, cheio de cicatrizes, seria o disfarce perfeito para o impostor dos impostores. Não tem jeito. Acho que o Adam é o maior manipulador do meu site. Capaz até que tenha me manipulado. Não duvido de nada.